Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Mais uma semana começando, nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você também, Kleber Werneck. Muito bom dia, Daniela Paris. Muito bom dia para você que nos assiste. E a partir de agora você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos então aos destaques do dia. O governo antecipa pagamento das parcelas de agosto do Auxílio Brasil. Prefeitura de São Paulo anuncia operação para combater a varíola do macaco. Vulcão entra em erupção no Japão e coloca o país em alerta máximo. China lança o segundo módulo de sua estação espacial. Tudo isso a partir de agora. E a gente começa falando sobre o Auxílio Brasil. O governo federal antecipou a parcela de agosto do Auxílio Brasil. O calendário com a mudança foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O governo antecipou de 9 a 11 dias, a depender do final do número de identificação social, o calendário de pagamento do Auxílio Brasil no mês de agosto. As parcelas dos outros meses restantes do ano não vão ser afetadas pela mudança. O programa garante um repasse mínimo de R$ 400 a cada beneficiário. De agosto a dezembro, o programa vai pagar um benefício mínimo maior de R$ 600. O Auxílio Brasil é destinado a famílias em situação de extrema pobreza, que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105. As famílias com renda de R$ 105 a R$ 210 também podem receber, desde que tenham entre os seus membros gestantes ou pessoas com menos de 21 anos. Segundo dados da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o Nordeste é a região com maior número de beneficiários, quase 8.600.000 famílias. Na sequência, aparecem as regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Entre os estados, a Bahia lidera no número de famílias contempladas, com 2.600.000 ao todo. Também há mais de 1 milhão de contemplados nos estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Maranhão. E depois da gasolina, o governo agora projeta uma redução de 10 centavos no preço do litro do diesel. E essa redução será possível graças ao decreto que adia o cumprimento das metas ambientais. A gasolina registrou uma queda de 20,3% em pouco mais de um mês, mas o diesel não acompanhou a redução. A diminuição no valor do combustível foi de 1,72% no mesmo período, segundo o último levantamento do boletim divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O preço médio do diesel é de R$ 7,44, mas o governo projeta uma diminuição para o diesel como consequência do decreto que adia o cumprimento das metas ambientais pelas distribuidoras de combustíveis. A medida foi publicada na última sexta-feira. E pelas novas normas, as empresas terão até março de 2023, não mais até o fim deste ano, para comprovação dos créditos de descarbonização, os CBIOS. Esses créditos são obrigatórios para a compensação da emissão de gases do efeito estufa. O adiamento derrubou os preços dos CBIOS, que chegaram a ultrapassar R$ 200 em junho. Na última quinta-feira, o ativo foi vendido a R$ 97 na Bolsa de Valores. Com a mudança, a expectativa do Ministério de Minas e Energia é que haja uma redução na gasolina e no diesel de 10 centavos por litro. Agora a gente fala sobre eleições. Em evento realizado no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro foi confirmado oficialmente como candidato à reeleição pelo PL. Desde cedo, apoiadores circulavam no entorno do ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, a maioria vestindo verde e amarelo. Significa torcer pelo futuro do país, né? Para que não vire uma futura Venezuela ou Cuba, entendeu? A gente tem esperança de que a esquerda não entre mais. Nunca mais. Esquerda nunca mais. De acordo com os organizadores, 12 mil pessoas acompanharam o discurso. Isso está cheio porque está tendo fila lá fora. Se você for lá fora ver agora, tem multidões fazendo círculo em volta do Maracanãzinho, no Maracanã, querendo entrar. E vão entrar, não está vazio, está apenas começando. Em um palco lotado com a esposa Michele, o candidato a vice, General Braga Neto, e outros políticos, Bolsonaro usou o comício para convocar apoiadores para uma manifestação em setembro. Convoco todos vocês agora
para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. E mudando de assunto agora, a gente fala de pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, a média móvel de mortes apresenta tendência de estabilidade. A pior situação é do Rio de Janeiro, que registra 4.272 vítimas por milhão. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 37 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 676.964 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 9.823 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 33.591.356 diagnósticos confirmados. Com tendência de estabilidade e variação de menos 5% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 231 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 41.463 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 29% em relação a 2 semanas. E de acordo com o Ministério da Saúde, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins não divulgaram os dados. O estado do Mato Grosso do Sul permanece sem atualizar o número de mortes. E o assunto agora é a vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 465 milhões e 319 mil doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando, é claro, o nosso vacinômetro. De acordo com os dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,32% da população. Já a segunda dose em 79,77% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, ou a terceira dose, em 54,05% das pessoas. Com pouco estoque de Coronavac, a vacinação de crianças de 13 e 4 anos ainda não acontece em todo o Brasil. E ainda falando de vacinação, a cidade de São Paulo começa hoje a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 30 anos ou mais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 515 mil pessoas da faixa etária estão elegíveis na capital paulista para essa etapa da vacinação. Estão aptos à vacina todos aqueles que receberam a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses. E a Prefeitura de São Paulo anunciou uma operação para combater a varíola do macaco. De acordo com o último levantamento divulgado na sexta-feira, a cidade já contabiliza 442 casos da doença. A Secretaria Municipal de Saúde estruturou uma operação de atendimento, diagnóstico e monitoramento para os casos de varíola do macaco. No sábado, a Organização Mundial da Saúde decretou que a doença é uma emergência de saúde pública global. Até sexta-feira, a capital contabilizava 442 casos registrados, sem sinais de agravamento. Com a nova realidade internacional, a mobilização dos países para combater a doença deve aumentar. O atendimento para os casos de suspeita de monkeypox é feito na rede municipal de saúde, em UBSs, pronto-socorros e pronto-atendimentos. Segundo a Prefeitura, a rede de atendimento está preparada para fazer a coleta de amostras das lesões na pele para análise laboratorial. São suspeitas da doença as pessoas de qualquer idade que, a partir de 15 de março, tenham apresentado início súbito de erupção cutânea aguda, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo, incluindo a região genital. O sintoma pode ou não estar associado a febre, dor nas costas e dor de cabeça, entre outras manifestações. Também deve ser levado em conta o histórico de viagem do paciente, além do contato com pessoas que tenham viajado para países com o surto. Em todo o Brasil, mais de 700 casos de varíola do macaco já foram registrados, segundo o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, não é, Kleber? É verdade, Dani. E olha que, apesar desse crescimento das contaminações, muita gente ainda tem dúvidas em relação à doença. Por isso, nós vamos conversar hoje com o doutor Hélio Baixa, que é infectologista do Hospital Albert Einstein de São Paulo, para tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Primeiro, bom dia, doutor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Kleber. Bom dia, Daniela. Saúde dos nossos telespectadores. Bom, doutor, eu peço que o senhor comece sendo didático e explique
para as pessoas do que se trata essa doença e como ela é transmitida, por favor. Essa doença, já para começarmos, nos colocarmos no mesmo time de vocês. As dúvidas são maiores do que as respostas. Essa é uma doença que nós já conhecíamos, mas tem uma apresentação epidemiológica inusitada. É a primeira vez que nós temos um surto importante fora do continente africano. Até então, nós tínhamos a apresentação de casos de pessoas que haviam viajado ao continente africano. Agora não, nós temos tido transmissão na Europa, aqui nas Américas, independente de viagem à África. Há uma transmissão sustentada entre nós. Apesar de pequena, é uma transmissão, não é como o sarampo, não é como aquela da varíola antiga e nem sequer como o do Covid. Ela é uma transmissão que se dá através de um contato íntimo prolongado. Doutor, bom dia. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, com relação aos números que a gente vê tanto no Brasil quanto no mundo. O senhor acha que o senhor considera essa situação preocupante? É preocupante, especialmente porque é uma apresentação que nós não conseguimos ainda explicar o porquê. Tudo começou em maio, na Espanha, numa das ilhas espanholas, há uma festa anual que é feita no começo da primavera, e onde circularam mais de 100 mil pessoas em 8 dias. E foi uma festa, e com pessoas do continente europeu densamente aproximados ali numa festa de duração de dias. Com isso, houve uma transmissão de uma pessoa que havia estado em África e nós tivemos uma distribuição, então, através dos participantes dessa festa para o conjunto da Europa, especialmente para Portugal, Espanha e Inglaterra. E, doutor, sempre cumprindo aquele papel de orientação, eu queria que o senhor falasse dessa orientação, quais as principais orientações, medidas que as pessoas devem adotar para se precaver contra esse problema? Hoje, no Brasil, a grande forma de prevenção é o diagnóstico precoce dos casos. Diagnóstico e isolamento. Nós temos fundamentalmente uma concentração de casos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Nós temos mais da metade dos casos aqui nessa nossa cidade, e os casos se dão por contato íntimo com roupas ou pele com lesões. E as lesões, geralmente as lesões não são muito exuberantes, elas podem ser pequenas, discretas, em área coberta por roupa. Às vezes a própria paciente não percebe o início da doença. E se parece muito com uma série de outras doenças, como herpes, como alergia. Então, sempre há uma possibilidade de subestimação do caso. E o caso é que através desse paciente, nós vamos ter outros pacientes. A forma de interromper a transmissão é o isolamento por 3 semanas, que é a duração da doença. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação, foi bastante esclarecedora. A gente conversou agora com o doutor Hélio Baixa, que é infectologista do Hospital Albert Einstein. Esse espaço vai estar sempre aberto para o senhor, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço, Dani. E veja a seguir, vulcão entra em erupção no Japão e coloca país em alerta máximo. E ainda, China lança o 2º módulo do seu ambicioso projeto para a construção de sua estação espacial. Nós voltamos já.
Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília e nós vamos agora de notícias internacionais. No Japão, o vulcão Sakurajima entrou em erupção e provocou alerta máximo no sudoeste do país neste fim de semana. Dezenas de pessoas tiveram que deixar as suas casas. Imagens da televisão mostram lava e fumaça após a explosão do vulcão Sakurajima, na província de Kagoshima. O vulcão, que exala fumaça e cinzas regularmente, é uma das maiores atrações turísticas do país. Segundo a agência, a explosão deste domingo lançou cinzas a cerca de 2,5 km da cratera, subindo o alerta para o nível 5, o máximo, pedindo aos moradores das cidades de Arimura e Furusato a deixarem o local. Antes da erupção, o sinal de alerta estava no nível 3, o que proíbe o acesso à montanha. De acordo com autoridades de Kagoshima, restam 77 moradores nas duas cidades. O canal público NHK informou que não houve danos até agora. E olha só, após décadas de investimentos no setor aeroespacial, a China se prepara para concluir sua própria estação espacial. Neste domingo, foi lançado o segundo de 3 módulos que vão compor o Tiangong, ou o Palácio Celestial, em português. A China lançou neste domingo o segundo dos 3 módulos da estação espacial que está construindo, uma etapa crucial para a conclusão do ambicioso projeto. O módulo, chamado Wentian, pesando cerca de 20 toneladas e sem um astronauta a bordo, foi impulsionado por um foguete a partir de um centro de lançamento na ilha chinesa de Hainan. Centenas de pessoas foram às praias ao redor para tirar fotos do foguete subindo ao céu em meio a uma nuvem de fumaça branca. O módulo de laboratório espacial Wentian entrou com precisão na órbita da estação espacial dentro do prazo. De acordo com os critérios de avaliação da missão, declara este lançamento um sucesso total. Com cerca de 18 metros de comprimento e 4,2 metros de diâmetro, o módulo laboratorial vai ser acoplado ao primeiro da estação, que já está em órbita desde abril de 2021. A operação é um desafio para a tripulação, pois exige várias manobras de alta precisão, algumas delas por meio de um braço robótico. A expectativa é que a estação espacial Tiangong, ou Palácio Celestial em português, esteja totalmente operacional até o final do ano. A China foi forçada a construir sua própria estação após a recusa dos Estados Unidos em permitir que ela participasse da Estação Espacial Internacional. O gigante asiático vem investindo bilhões de dólares em seu programa espacial há várias décadas. Uma onda de calor extremo afeta milhões de americanos. Um incêndio florestal na Califórnia deixou um rastro de destruição neste final de semana. O incêndio florestal Oak já destruiu pelo menos 10 propriedades e danificou outras 5 no condado de Mariposa, próximo ao Parque Nacional de Yosemite. A onda de calor extremo afeta milhões de americanos durante o fim de semana, com recordes nos termômetros no centro e no nordeste dos Estados Unidos. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, as altas temperaturas estimularão a ameaça de eventos climáticos violentos, como chuva de granizo, ventos e tornados ao norte do centro-oeste. A sufocante onda de calor, que mostra a ameaça representada pelo aquecimento global, foi sentida especialmente em Washington, onde a temperatura máxima chegou a 38 graus Celsius. A média de Nova York foi 35 graus Celsius. Em junho de 2021, uma cúpula de calor descomunal e intensa causou estragos em toda a costa oeste dos Estados Unidos e Canadá, matando mais de 500 pessoas e provocando incêndios florestais massivos, com temperaturas próximas de 50 graus Celsius. E agora vamos falar do tempo para começar bem a semana. Agora as mínimas e as máximas para hoje em todo o país. Na cidade de São Paulo, o tempo vai continuar firme. A máxima para a capital paulista é de 28 graus. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o dia também vai ser quente. Os termômetros podem marcar até 32 graus de máxima. E para finalizar, em Belém, a capital do Pará, o tempo deve ficar abafado. A máxima para a região é de 31 graus, com previsão de chuva moderada no finalzinho da tarde. Essa é a previsão, então, do tempo nesse início de semana. E olha só, uma pesquisa revelou que os brasileiros estão ficando cada vez mais preocupados com a saúde e que eles têm buscado consumir produtos mais ricos em nutrientes para manter ali uma alimentação saudável. A preocupação com a saúde está na moda. Além das verduras, frutas e legumes, os alimentos funcionais ricos em nutrientes se tornaram queridinhos de muita gente.
A pesquisa Mesa dos Brasileiros, realizada pela Fiesp com 3.000 pessoas, revela que 80% se esforçam para ter uma alimentação nutritiva e 71% afirmam, inclusive, que preferem esses alimentos, mesmo que tenham que pagar mais caro por eles. E com a combinação de produtos saudáveis, também é possível fazer saborosas receitas de salgados e doces de todos os tipos. E até aqui na FIPAM, a maior feira de panificação, confeitaria e food business da América Latina, que todo ano apresenta as mais variadas delícias. Também tem opções e novidades menos calóricas, mais saudáveis e até veganas. A panificação sempre foi um segmento que atendeu o público e a situação do país. Então hoje tem muitas empresas com produtos orgânicos, light, diet, é o que está na onda. O panificador se adapta à situação da panificação, de um modo geral, à situação do país e do estado. O especialista em farinha Laércio Surian explica que até a branca pode ser leve, pelo menos a que ele fabrica. É produzido na Itália a farinha, mas o trigo é do mundo inteiro. Você faz um blend, uma mistura de grãos para que ela tenha sempre a mesma qualidade, tá? E a grande diferença dela é que ela tem um alto teor de proteína. Tendo muita proteína, além de uma alimentação mais consistente, vamos falar assim, eu posso reduzir significativamente a quantidade que eu uso de fermento. Com isso, segundo Laércio, é possível alongar o processo de produção, quebrar a cadeia de açúcares e deixar o glúten mais digerível. Quebrando a cadeia de açúcares, a pessoa que tem um problema de diabetes, por exemplo, quando ela come um pão, uma pizza, o índice glicêmico sobe muito pouco. É claro que a farinha integral é mais saudável, mas para o especialista, o prato pode ficar mais saboroso com a mistura dela com a branca. E aí é só não pesar na mão na hora de montar as receitas de pães como estes, ou até de pizzas de massa bem fininha e pouco recheio, extremamente saborosas. A leveza da massa é uma coisa absurda. Dá pra pessoa comer sem culpa de engordar muito? Dá. Da pizza sem culpa, seguimos para o coco, um alimento aliado de quem quer comer melhor. Porque é um alimento completo, você consegue nele encontrar proteína, certo que numa quantidade pequena, mas você consegue encontrar carboidrato, uma gordura de qualidade, nutrientes, vitaminas, então acaba sendo um alimento que você tem inúmeros benefícios quando você começa a consumir e colocar na sua alimentação. A base de coco nesse estande tem tudo o que se pode imaginar. Óleo, leite, melaço, açúcar com menor teor glicêmico e até a farinha, que segundo a nutricionista, pode ser uma ótima alternativa à branca em qualquer tipo de receita. E olha só, agora tem até maionese e manteiga de coco. Veganas, funcionais e mais saudáveis, não é isso? Exatamente, são 100% veganas, ela tem um valor nutricional enorme, além disso não vai ovo e não vai óleo de soja, então acaba sendo um benefício aí também dos nossos produtos. E não muda o sabor? Não, o sabor é muito gostoso, não tem sabor de coco, te convido aqui a provar. Ah, com certeza, eu já encerro essa reportagem provando essas delícias, porque eu também mereço, né, gente? Tchau, tchau! Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Obrigado e continue ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. E eu volto às 11 e te espero. Até mais. Até.